Olá, tudo bem? Jaqueline por aqui para mais um Descobrindo Romanos. Essa carta que tem mudado a vida de homens e mulheres ao longo da história. Essa semana, Romanos no capítulo 6. Abra sua Bíblia e vem comigo. Nós vamos começar ali no versículo 15, que diz o seguinte: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? E aí Paulo categoricamente responde: de maneira nenhuma. A NVT diz: pois uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que vamos continuar pecando? Paulo está trazendo essa pergunta porque ele sabe que é algo que seria discutido. Alguns cristãos da época poderiam acreditar que a lei de Moisés não era mais válida de forma alguma, então a gente podia seguir de qualquer forma. E aí Paulo vem dizer que não. Versículo 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Não tem jeito. Ou é de um, ou é de outro. E o termo escravo aqui que ele usa significa lá no original uma pessoa que legalmente pertence a outra, cuja subsistência inteira e finalidade foi determinada por seu mestre. Paulo está aqui dizendo: nós temos um mestre. A gente escolhe se vai ser o pecado ou se vai ser a justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma que lhes ensino, que lhe foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. E aí ele usa uma palavra que é muito similar com aquela escravo, mas é o ato de tornar-se inteiramente dominado pela influência de alguém. Então, Paulo está aqui dizendo: a gente não é mais escravo do pecado, mas a gente se tornou, a gente escolheu estar debaixo inteiramente da autoridade de outra pessoa. Versículo 19. Falo isso em termos humanos. O que Paulo está dizendo? Nós não somos escravos no sentido do escravo aquele que apanha. Não é isso que ele está usando. Ele está usando uma analogia que fazia muito sentido naquela época. As pessoas pertenciam a famílias. Algumas pessoas se vendiam como escravos para outras famílias. Não necessariamente o escravo era maltratado. O que Paulo está trazendo aqui é essa analogia de que escravo, de ser proprietário de alguém, ser propriedade de alguém, é o que mais faz com que eles entendam o que Paulo está aqui dizendo, tá? Assim como vocês ofereceram os membros do seu corpo em escravidão à impureza e à maldade, que leva à maldade, ofereçam-nos agora a escravidão à justiça, que leva à santidade. Então, Paulo está dizendo, usando essa analogia, deixe de ser dominado, escravo do pecado, e escolha estar debaixo da propriedade de Deus, obedecendo à justiça que leva à santidade. Então, essa é uma analogia que Paulo está dizendo aqui no versículo 19. A NVT diz: uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso. João 8, 34 e 36 diz o seguinte: Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês estão de fato livres. Então, nós como cristãos estamos livres, nós não estamos acorrentados ao pecado, mas nós vamos escolher estar debaixo da propriedade de Deus, estar debaixo da justiça, obedecer à justiça. Versículo 20 diz: quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. A NVT quer dizer assim: vocês eram livres da obrigação de fazer o certo. Ou seja, quanto mais afundado do pecado, menos a gente se importa com o que é certo. Versículo 21. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? Quando a gente olha para trás, tudo aquilo que a gente pecou e a gente tem vergonha disso, o que a gente colheu? Geralmente nada. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o fim é a vida eterna. E aí nós vamos para aquele versículo tão lindo: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em
Cristo Jesus, nosso Senhor. E é algo tão lindo isso, porque aquilo que a gente faz gera um pagamento, que é a morte. Mas Deus nos deu como dom, como presente, a vida eterna. E a gente precisa ter isso muito claro. Tim Keller, ele costuma dizer que a verdadeira liberdade é encontrada na submissão de Deus. Se escolhermos pecar, a gente vai ter um pagamento que é a morte. Seremos escravos do pecado. Mas se quisermos ser realmente livres, devemos escolher nos submeter a Deus, obedecer a esse Deus amoroso, que cuida de nós o tempo inteiro. Então, Paulo aqui nesse capítulo apresenta duas opções. Dois senhores, pecado e Deus. Um gera um salário, o outro dá um presente. O salário de um é a morte, o outro é a vida eterna. O que nós vamos escolher? Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores. Assim somos nós. A gente não pode obedecer ao pecado e a Deus e querer o fruto do melhor, o que vem do melhor. Não, a gente escolhe um e segue aquilo. Gálatas 5,1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Eu e você que aceitamos Jesus fomos libertos. Estamos debaixo daquilo que Deus nos deu, do dom gratuito. Mas a gente pode escolher retornar ao pecado. Ou podemos nunca abandonar o pecado. Que você tenha ciência daquilo que você deseja. Entenda que o pecado não domina sobre a sua vida, mas é sua escolha daqui para frente obedecer a Deus. E receber de presente o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Esse trecho nos chama a uma lealdade, a um compromisso com a justiça, com Deus, para que a gente possa então herdar essa vida eterna. Que você possa fazer essa escolha. Medite em Romanos 6, 22 ao 23. Pense o que você quer levar. Todos nós que trabalhamos esperamos o salário no fim do mês. Agora, qual que é o salário que você está esperando da sua vida? É a morte, por causa dos pecados que você tem feito? Ou você tem servido a Deus e espera o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna? Ore essa semana para que Deus te ajude a entender que o velho homem não tem poder, que você não é dominado pelo pecado e que você peça a ajuda de Deus para seguir obedecendo a Ele, amando a Ele, entendendo o amor dele, porque quando a gente olha para aquilo que Deus fez por nós, foi por amor, a gente não merecia. E nos vemos na próxima. Até mais.